Bem-vindo à nossa rubrica A Magia da Vida. O meu nome é Nuno André e depois de umas quantas semanas cheias de feriados, finalmente estamos de volta a mais um programa, mais uma quinta-feira e hoje com uma surpresa especial, não só pelo convidado, mas acima de tudo porque também já estamos a emitir em direto para o Facebook. Pode-nos acompanhar na nossa página de Facebook, RCM Mafra, onde poderá conhecer melhor o nosso convidado de hoje. Portanto, já sabe, se está aí desse lado, chama a família, os amigos e vamos recordar, vamos recuar, aliás, há alguns anos. Isto porque hoje calhou, e em boa hora, termos uma visita muito especial. É verdade, são 11h03, não são horas de ir para a cama, possivelmente para muitos são horas de levantar, ou melhor, há muito tempo que é hora de levantar, mas quero deixar-vos aqui com uma pequenina surpresa. Está na hora da caminha, vamos lá dormir. Vê lá fora as estrelas dormem a sorrir. E amanhã cedinho, bem cedinho, tu vais ver. Acordas mais forte e mais esperto, isso é crescer. Boa noite. Boa noite. Dorme bem. Vá lá, Vitinho. Toca a dormir. Até amanhã. Um beijinho. Sonhos lindos. Adeus e até amanhã. E certamente que me estão a perguntar porquê a música do Vitinho às 11h04 da manhã desta quinta-feira. Bom, a resposta vem com o nosso convidado de hoje. Bom dia, José. Olá, Bruno. Agradeço a sua participação, a sua presença na nossa rubrica ou no nosso programa A Magia da Vida. E vamos falar do Vitinho, não é verdade? Muito bem, o meu filho do meio, como dizem as minhas filhas, ele nasceu, foi criado entre as duas, portanto já existia a mais velha. Então é irmão do meio. É uma figura incontornável. Aliás, eu para mim arrepio-me porque cresci a ver o Vitinho na televisão, o Vitinho que me dizia boa noite, está na hora de ir para a cama, não é? Ao fim de 25 anos, é isso? Já passou os 25. 25 anos foi o marco a partir do qual eu pude, digamos, tomá-lo para mim, não é? Mas, de facto, o Vitinho foi criado em 84, portanto já lá vão 30 e alguns anos. E alguns anos. É uma figura, como estávamos há pouco a falar, antes de emitirmos, é uma figura que marca, uma figura que é muito mais do que um boneco. Eu costumo dizer que ele vive, ele é um menino de verdade, mas esta ideia também é alimentada pela forma como se referem a ele. Portanto, referem-se a ele sempre como se ele respirasse, como se ele existisse, não é? Eu há pouco referia que acredito que esse estar vivo, um pouco o lado do Pinóquio, quando se tornou um menino com vida, vem do facto de ele ter estado presente tanto tempo seguido e em animação e com um comportamento verosímil, portanto, normal entre os miúdos e com uma identificação muito, muito fácil, muito franca com as aspirações e os sentimentos que os miúdos verdadeiros têm, não é? Portanto, essa cumplicidade e essa projeção permite exatamente isto, que se olhe para ele como um menino de verdade. E então
É um menino de A verdade. resposta é sim. O Vitinho existe. É. E está muito mais do que apenas na televisão. Aliás, dizia aqui a Alexandra, ainda ontem cantei a música do Vitinho para o meu filho. E é muito curioso, José, deixa-me dizer-lhe que eu mesmo nas minhas aulas, agora antes de encerrar o ano, Sim. principalmente com os mais novos, os do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, mostrei-lhes vídeos do Vitinho. Curioso, porque não identificaram à primeira esta geração, que agora tem 6, 7, 8, 9 anos, não identificou logo a figura, mas rapidamente, quando ouvem a música, começam a cantar Está na hora da caminha, vamos lá dormir. E corresponde, aí está, os pais ainda hoje cantam aos filhos esta música. Isso para mim é um privilégio fabuloso. Portanto, chegar ao fim destes anos todos. Eu há pouco falei nos 25 anos, os 25 anos foi o prazo de prescrição, o Vitinho pertenceu sempre à empresa do produto dos flocos de cereais, e a partir do momento que prescreveu essa posse, eu pus lá o meu nome, inscrevi-o, cacei-o, como disse em determinada altura, e ninguém contestou, e o Vitinho neste momento posso fazer o que eu quiser com ele. Por isso é que eu comecei a fazer projetos. E nada mais justo do que isso mesmo, não é? O Criador. Profundamente, sim. E também mais ninguém o pode manter vivo, senão eu, porque ele tem o meu temperamento, o meu estar, tudo isso. Sem eu o fazer, ele muda de personalidade. Ele, portanto, não seria mais o Vitinho. Já não me lembro. Estávamos a falar precisamente dos pais que hoje cantam e perpetuam, no fundo, a história do Vitinho. Aliás... É muito importante isso. Só para pegar no gancho, o que é verdade é que essa geração, a que eu chamo a geração Vitinho, a que tu pertences, não é? Sim, sim. Está a passar, como é natural, as suas referências de infância aos seus meninos que estão a nascer, não é? E por isso cantam-lhes as músicas do Vitinho quando eles ainda são bebés. Portanto, os miúdos, neste momento, já cantam o Vitinho, mesmo sem terem uma relação direta com o personagem. Mas com as músicas já têm uma relação. Estamos a falar também de um tempo em que já existia a preocupação, chegada a uma determinada hora, de encaminhar as crianças para a cama. E, aliás, quem é pai, quem é mãe, sabe o quão difícil é, por vezes, convencer os pequeninos que é hora de ir dormir, porque os adultos, sim, podem ficar acordados mais tempo, os pequeninos não. Mas há ali uma viragem, até porque nós tínhamos... nos anos imediatamente antes ao Vitinho, nós já contávamos com o Clube do Sono, se não estou em erro, e contávamos com mais alguns bonecos que nos davam as boas noites, que nos diziam que estava na hora de ir dormir. Mas nessa altura não havia mais. O último tinha sido... foi em 79 para 84, portanto 5 anos antes. Portanto, tinham passado 5 anos sem que houvesse rubrica na televisão. Essa boa noite. Sim. E de repente surge então esta criança que tem um olhar, um sorrir, que eu acho que não há ninguém que não se renda ao Vitinho, não é? Eu acho que aquilo que o Vitinho tem de mais sedutor, daí à procura da palavra, sedutor tem um ar um bocadinho runhoso, assim, de manipulador. Mas o que é verdade... Mas o que é certo é que seduz, não é? É uma imagem que ficamos quase que hipnotizados. Ele é sedutor, mas espontaneamente, por ter um comportamento com que os miúdos se reconhecem. Portanto, o facto de estar com sono na hora em que estão a ver televisão, de depois já não quererem ir para a cama, de ficarem muito rabugentos porque não era isso que queriam. Portanto, são tudo... comportamentos que os personagens das séries anteriores não tinham, e que são humanos, são profundamente humanos. E eu suponho que isso é que construiu a identificação e a tal fascínio pelo personagem. Que por sua vez também temos aqui a certa altura uma certa contradição. E digo contradição porquê? Porque temos um personagem com o qual nos identificamos, que é muito simpático, sorridente, mas ao mesmo tempo já sabíamos que quando chegava a hora do Vitinho era a hora
em que acabou a brincadeira. Ou seja, ele era, em vez de nos trazer uma boa nova, trazia-nos tristes notícias, que era acabou. Mas mesmo assim nós aceitávamos e ficávamos convictos. Eu sempre, e confesso aqui para os nossos ouvintes, confesso que sempre sonhei ter um escorrega onde pudesse escorregar, sempre sonhei com um pijama que pudesse cair assim dos céus e que me vestisse, e claro, viajar naquele uma espécie de paraquedas, não é? Exatamente. Que aliás surge logo nos primeiros. Ele sempre desce, há um pico e depois sempre desce a caminho da cama, não é? A caminho de deitar. Mas agora estamos a falar do Vitinho, e quero dizer-vos que existe o grande livro do Vitinho, editado pela Dom Quixote, não é? E aí está ele. E recomendo, eu mesmo já tenho o meu, foi através do livro que me preparei para conversarmos hoje. Tem aqui várias curiosidades e uma delas que achei fenomenal, e por vezes quem está em casa não pensa nestas pequenas particularidades, mas o simples facto de ter o cuidado de pensar que o Vitinho não se podia atirar da janela, não se pode atirar das nuvens. Isso é muito engraçado, essa observação. Quer dizer, até isto é pensado, porque as crianças não podiam ver de repente alguém a jogar-se pelo céu, ou a atirar-se pelo céu. Como é que resolveu este problema? Bom, eu agora achei graça porque recebi um telefonema em determinada altura com essa preocupação. De quem? De uma grande senhora que morreu agora há pouco tempo, que era a Maria Alberta Menezes. Ela era a diretora de programas infantis na altura, na RTP, e tinha essa enorme preocupação de que achava que a identificação com o personagem era tão forte que tinha medo que as crianças pudessem aventurar-se a deitar-se pela varanda abaixo, não é? Eu nunca senti que esse risco existisse, porque eu acho que os miúdos têm essa capacidade de acompanhar a fantasia e de perceber ali que aquilo é apenas um mecanismo de fuga no qual eles se projetam, mas que não imitam. Nunca houve, de facto, graças aos deuses, alguém que o fosse imitar nessa concretização, mas achei graça à tua observação exatamente por isso, porque Alberta Menezes teve, de facto, essa preocupação. E é daí que surge então a ideia de ele estar a flutuar numa bolha de sabão, é isso? A forma de resolver o problema, como é que ele foi parar ao céu? É muito importante. Eu faço apresentações aos miúdos nas escolas. É muito importante. É importante referir que a estrutura pedagógica está nos filmes. Os miúdos têm aliás, podes ver isto na página do nosso livro, volto a lembrar, o grande livro do Vitinho, de José Maria Pimentel. Na página 65, dá um exemplo do gráfico. Exato, já cá está. Exato. Do gráfico que era construído para, digamos, o filme, e que mostrava as sequências que neste caso o Vitinho, mas que o miúdo e os miúdos têm da primeira reação do ir deitar, porque no fundo dormir é uma coisa passiva e eles queriam estar ativos, portanto estão a ver televisão, mesmo que tivessem com sono, logo que há um sinal de ir para a cama, eles rebelam-se, porque ir para a cama muitas vezes até têm essa ideia, porque os pais, o ir para a cama é um castigo, não te portas bem, vais-te deitar já, não é? Vai mais cedo para a cama. Não é? Exatamente. E portanto a cama é algo de negativo, de não preferido pelo miúdo. Portanto, era muito importante que o miúdo descolasse da televisão, mas que vivesse profundamente para os outros assistirem que a rabugice, a reação negativa estava lá. Estão aqui as etapas todas, depois não vou desenvolver muito isto. Mas o percurso para a cama é feito por essas tarefas. E essas tarefas, que quando se está com sono, são muito maçadoras de fazer, eu quis que se transformassem em aventuras. Estamos a falar de vestir o pijama, lavar os dentes. Lavar os dentes. Por isso é que ele está a lavar os dentes, mas transforma aquilo numa aventura. E ele já vai a viajar na bola de sabão. Eu encontrei aí um paralelo também com um apontamento de Alice no País das Maravilhas. E porquê? Porque o Vitinho olha-se ao espelho quando está a lavar os dentes e é do outro lado do espelho que tudo se passa, um bocadinho ao estilo Alice, que olha para numa das versões da Disney, creio, ela olha para o rio
e é ali que vê o reflexo do coelho, noutra é o outro lado do espelho, porque ela se olha ao espelho e vai para o outro mundo. Exatamente, sim. Esta é uma daquelas mensagens que passou quase de forma espontânea e subliminarmente, ou foi intencional? Não, não foi deliberado. O que é verdade é que o universo infantil, das histórias infantis, está presente em cada coisa que nós fazemos, nós, os ilustradores. E, portanto, mesmo sem querer, nós pegamos em soluções sem percebermos que estamos a usar a mesma, não é? Neste caso, o que é que acontece? Ele está a lavar os dentes ao espelho. Por acaso, num dos filmes, a pasta dos dentes fez um splash no próprio espelho e é a imagem que usa esse splash para lavar os seus próprios dentes. Portanto, há aqui uma relação que ajudam a alimentar logo a ideia de fantasia. Há um outro momento em que é a própria personagem que o salva do monstro e o puxa para dentro do espelho. É claro que se não houvesse Alice no País das Maravilhas, até pode dar-se o caso de eu nunca me teria lembrado disto. Mas serviu muito bem, e sem eu ter dado conta, usei essa solução, como muitas outras, com certeza. Mas não houve deliberação. Aquilo tem uma história própria, tem um contexto próprio, e, portanto... Um original, não sei até que ponto não existem, creio, outros Vitinhos, ou será que existem outros Vitinhos? França, Espanha, Alemanha? Filmes de dormir? Não sei por acaso não sei, mas é possível que haja. Em Espanha havia. Por acaso não me consigo lembrar do nome agora, porque muito, muito engraçados, na altura daqueles dos meninos rabinos e não sei o quê, portanto desse período, muito giros. Estamos a falar, mas há com certeza à partida, os primos do Vitinho, portanto, vamos chamar assim. Sim. um produto, ou melhor, uma imagem que depois se transforma quase que num produto, e a certa altura eu acho interessante, aliás, quando falámos a primeira vez ao telefone, ao fazer um apanhado geral da vida do Vitinho, falou-me de que o Vitinho a certa altura é capturado por um espírito comercial sobre o qual não se revê, sim, ou na altura não se revia, mas que obviamente acabou por torná-lo refém. Foi por isso que o Vitinho durante um tempo esteve só ligado à parte comercial e a parte daquele sorriso de criança escondia algo mais do que apenas meninos, boa noite, está na hora de ir dormir. Esse lado mercenário do Vitinho. Muito Vitinho, o mercenário. O mercenário. A história é um pouco ao contrário, e por acaso contado ao contrário fica mais gira, que é assim: o Vitinho foi construído para a divulgação de um produto, de umas flocos de cereais, não é? De umas papas. E durante 2 anos, toda a comunicação que ele fez foi publicitária, foi toda dirigida a esse produto. Só passados 2 anos é que surgiu a oportunidade dele fazer, ou tomar para si, um papel institucional de ajudar as crianças a irem dormir pacificamente. Porque no fundo é esse o papel. É assim, marca horário e criar ali uma ajuda pedagógica para que a ida para a cama não seja traumatizante, não seja a parte pior do dia, não é? E a partir do momento que o Vitinho tomou esse papel, essa missão para si, o que aconteceu foi que ele começou a demarcar-se, não vou dizer assim, vou dizer, começou a ganhar uma notoriedade tal nesse papel que quase se separou do produto. Portanto, ele começou no produto e depois seguiu um caminho absolutamente novo e só dele. Por esta razão é que hoje as pessoas o associam mais ao Boa Noite e menos às papas, não é? Mas, portanto, fica mais giro contado assim. Começou como mercenário, mas depois emancipou-se, dedicado absolutamente aos miúdos e à pedagogia dos miúdos. E que bom, ainda bem, porque, por certo, e já percebi pelos comentários que os nossos ouvintes estão a colocar no Facebook, já agora convido-vos a acompanhar, estamos a emitir pelo Facebook em direto a Rádio do Concelho de Mafra, RCM. Vamos, se calhar, recordar, e já que se manifestaram tanto relativamente à música do Vitinho, vamos talvez recuar no tempo e ouvir mais uma daquelas maravilhosas músicas. Quando a lua acordar, coisas que a vida tem, vai-se o mundo deitar
também. Ai, quem me dera aí, dentro do sol do lar, nunca ter de dormir e só brincar, e milhões de aventuras viver, com as estrelas no céu a correr, e à terra apenas voltar se eu quiser. Tu vais adormecer. Não são 9h30 da noite, não está na hora de ir dormir. Estamos sim a recordar o Vitinho, estamos a recordar o passado, e hoje aqui na Magia da Vida temos o convidado especial, José Maria Pimentel, o autor do Vitinho. Sei o quanto sentem ao ouvir estas músicas, porque, repito, eu mesmo cresci a ir para a cama com o Vitinho. Até chegarmos a esta é a versão número 4. Este é o quarto jingle, sim. Que é considerado por muitos o mais bonito de todos, sim. Que é esse que era da tua geração. Este mesmo. O primeiro eu tenho apontamentos, ou seja, recordo-me perfeitamente da música, recordo-me de o ouvir, mas se me pedissem para rabiscar, eu sou muito mau a desenhar, mas se me pedissem para rabiscar o vídeo do Vitinho, eu creio que era este, porque era aqui que entrava aquele boneco, uma espécie de robô. E o super-herói. O super-herói. O robô nasce no filme anterior. Ok. Neste eu acrescentei, enfim, o super-herói e o candeeiro. O candeeiro, exatamente, o candeeiro. E já agora, há ali um movimento de mãos do Vitinho que sempre me encantou, e esta pergunta não é inocente, tenho que admitir, porque acabei de a fazer quando ainda estávamos em off, mas tenho que a fazer aqui. Sim. Quando o Vitinho vai com os dedos, não é? E o famoso movimento, assim. Exato, o movimento do Vitinho, Sim. que acaba por desligar o candeeiro. Achei maravilhoso e tenho que partilhar aqui connosco. Sim. Porquê que o Vitinho apaga dessa forma o candeeiro? Ora, muito bem. A história, para não ser muito extensa, há pouco eu falei do tornar, digamos, pacífico o percurso da televisão para a cama. É muito importante, apesar de ter havido aquele comportamento em que ele se rebela, ele não quer ir dormir no início, é muito importante que o filme acabe com uma aceitação, em que ele entrega-se ao dormir como um ato natural e voluntário. Portanto, é aqui que eu quero que as crianças sintam que não foram obrigadas a ir dormir. E o gesto que mais reflete isso é o facto dele, deliberadamente, por sua própria vontade, desliga o interruptor. Não é o pai, não é a mãe. Ele é que desliga o interruptor. Portanto, há ali uma intenção pedagógica muito forte. Mas tal e como disse também em off, isto podia ter sido feito de muitas maneiras. E eu fiz desta, em que ele caminha com passinhos feitos pelos dedos até ao interruptor, e isso já tem algo de muito pessoal. Isso é o que a minha mãe fazia e me ensinou a fazer quando eu era miúdo, da idade do Vitinho, e como tal há aqui também uma projeção das minhas próprias referências de infância. E que tão importante são. Aliás, lanço aqui o convite aos pais para continuar a ler a história à noite, acompanhá-los. Eu sei que andamos todos com muito pouco tempo, eu sei que por vezes o ir deitar tem que ser um bocadinho à pressa. Se pudéssemos, programávamos o bebê para sozinho se deitar, mas é importantíssimo porque, no fundo, é um culminar, não é, de emoções, é um encerrar de um dia, é um momento que tem este lado muito que é o não quer ir dormir, precisa de conforto, e contar uma história é tão importante, e marca tanto, e se calhar até mesmo para nós, podemos passar melhor o tempo em vez de ser aquela batalha, dorme, e ele não dorme, é para dormir, e ele não dorme. E é um momento com os filhos que muitas vezes é o único momento em que estamos com eles. Infelizmente. Quantas vezes isso acontece? É verdade, infelizmente. E, portanto,
tem aí um bom pretexto. Porque por vezes as crianças, e de muito pequeninas, já começam com os telemóveis, com os vídeos, ou seja, há um afastar das emoções, um afastar do que é estar em família. Trato humano, epidérmico, não é? Acaba por ser uma coisa virtualizada. Eu fiquei escandalizado quando há pouco tempo estava e assisti na escola, no corredor da escola, estavam uns 7 ou 8 supostamente a brincar, mas estavam a brincar com os telemóveis, ou seja, virtualmente encontravam-se no mesmo jogo, mas estavam ali em silêncio, sentados, uns sentados, outros em pé, e não havia propriamente uma relação. Isto é tudo completamente o oposto daquilo que o Vitinho pretende ser, não é? Eu tenho projetos para jogos, mas com condições absolutamente específicas. Uma delas é com timer. Portanto, toda a parte da interação com o jogo acaba ao fim de X minutos. Ele não pode lá permanecer. A segunda é que ele vai ter um scoring, uma pontuação que faz a ponte entre aquilo que ele digita diretamente no telemóvel ou no tablet, mas ações da sua vida real. E, portanto, eu não desvendo mais, mas a grande importância do que o Vitinho vai trazer nesse seu papel nos jogos é exatamente construir uma ponte com a realidade. Até, possivelmente, os prémios poderão ser reais. Que maravilhoso. Então significa que o Vitinho está vivo e bem vivo e continua a se surpreender. Continua cheio de imaginação. É verdade, eu estou muito triste. E estou muito triste porquê? Porque descobri, eu queria trazer hoje um dos objetos que tenho da minha infância, que é a almofada do Vitinho. E apercebi-me que não sei onde é que está a minha almofada. Não sei da minha almofada. Se alguém viu, por favor, se alguém encontrou uma almofada do Vitinho, é a minha. Aí está. Exatamente, a famosa almofada. Como é que eu posso fazer para voltar a ter a almofada? É assim. Se não encontrar, entretanto. A almofada do Vitinho, entretanto, elas andam por aí, em todo lado. Toda a gente tem almofadas do Vitinho em casa. E às vezes podres, rotas, mas guardam-nas como um tesouro, não é? Mas a grande novidade é que a almofada vai voltar. Possivelmente hoje ainda, se correr bem, eu treino protótipo. Não acredito. Então é mesmo magia hoje. Portanto, fica sem almofada, mas vou poder ter uma. E portanto a almofada vai regressar. Demorou, enfim, espero que este protótipo seja a última etapa de protótipos, que tem havido várias, porque há uma exigência muito grande no tipo de tecido, no tipo de recheio, no atrito que faz a impressão, porque ela é igualzinha, não é? E então espero que seja o último protótipo e que ela passe à produção finalmente, e que vá para a venda a público. Pais, é agora a oportunidade de poderem reaver as vossas almofadas do Vitinho, para que da mesma forma que a nossa geração se encantou com elas, possamos permitir aos jovens de hoje, ou às crianças de hoje, esses momentos mágicos. Posso dizer uma coisa? Sim. Claro. É porque é irresistível. É assim, a almofada teve um impacto tão forte nessa altura que ganhou uma notoriedade absolutamente paritária com o Vitinho. Vitinho era algo muito, muito forte, com uma relação direta com as crianças, mas a almofada também autonomamente. A almofada, curiosamente, nasceu de uma guerrilha com o maestro José Calvário. Eu, quando fiz o segundo filme com base na ideia de que os miúdos não gostavam do ar autoritário do José Nuno Martins quando dizia: "Vá lá, Vitinho, toca a dormir", no primeiro filme. Obrigando a ir para a cama. Eu nunca achei que o José Nuno Martins estivesse a ser autoritário, mas as crianças acharam, não é? E então o segundo filme eu quis que fosse um hino do tipo: nós vamos dormir porque nós queremos. É isso, nós vamos dormir porque os outros animais, estrelas, o sol, etc. Portanto, é uma coisa da natureza, não é? Acontece é que o José Calvário não concordou com isso. Não concordou, porque eu fazia sempre uma estratégia pedagógica inicial. Não concordou e achou que os meninos também têm que aprender a obedecer. Isso é uma coisa que lhes faz muito bem, não é? E que, se for preciso, levam um açoite.
Então iniciámos aí uma espécie de guerra de como é que é dizer? De critério. De critério Sim, e de verdade. ideologias. Exato. Acontece é que ele acabou por não fazer o que eu lhe tinha pedido, ele e o João Mendes Martins, e fizeram um jingle com uma música que começa cantada pela mãe a induzir o Vitinho para a cama. Eu não queria nada daquilo, não é? Não queria que fosse a mãe a mandar o Vitinho para a cama. E então, eu estava mesmo muito desesperado. Criei o filme, mas resolvi criar um personagem que ficasse com essa voz que tinha sido feita para a mãe. E criei a almofada, e a almofada é que ficou com essa voz. Então a almofada surge no segundo, é isso? Surge no segundo. Com com esta, digamos, guerrilha. Então vamos aqui, eu vou tentar, eu creio que não me vou enganar. Será este o segundo? Esta voz era para ser da mãe. E eu, no filme de desenho animado, pula na boca da personagem que era a almofada. E funcionou belissimamente. Porque ele, ao mesmo tempo que se aninha com a almofada, também lhe faz dela saco de pancada. Portanto, era muito versátil esta almofada. Nunca mais deixei de a usar. E o tal hino, depois dos miúdos, era o coro infantil da TAP. Mas eu gostava do hino, tal e qual como tinha sugerido na estratégia, mas não queria a voz da mãe no início. Pumba, meti-lhe a almofada. E amanhã já está perto, vai chegar. Dorme bem, Vitinho. Até amanhã. Tanto sono, vou dormir até amanhã. Já não se faz disto. Esta música é belíssima, foi feita com base na ideia de que o primeiro jingle que foi premiado e tudo, está na hora da caminha, foi o primeiro, mas que se foi apontado como muito agitado e impróprio para um filme de dormir. Então, esta segunda música, que é encantadora, é exatamente uma música de embalar e que fez deste filme um filme de embalar por excelência. Esta é a magia da vida, são 11h34 e estamos a passar a música do Vitinho. É verdade, o Vitinho. Estamos a recordar, estamos a viver. Não se pode dizer que é outro tempo, porque na verdade o Vitinho também já é deste tempo, não é? Agora com este ressurgir da almofada, aliás, os vídeos do YouTube, fiquei a saber, não tinha esse dado, e acho maravilhoso, que hoje dá para controlar graficamente o número de pessoas e as visualizações, e fiquei estupefacto quando percebi que o Vitinho não passa na televisão, mas na internet, ali entre as 8 e as 10h30. 8 e as 10h30, os vídeos do Vitinho disparam, que é uma coisa louca. E têm picos enormíssimos, portanto, significa que os pais continuam a ir ao YouTube buscar o Vitinho para pôr as crianças a dormir. Portanto, está na hora... Uma descoberta fabulosa. Então está na hora de recordarmos a RTP, que foi lá que o Vitinho nasce, no sentido da boa noite, se calhar, porque não repensarem e resgatar o Vitinho e recordar é viver. Pois é. Eu, entretanto... quando resolvi começar a fazer isto, as histórias em livro, percebi que não iria muito longe se me restringisse ao tema do dormir e do deitar. Então fui buscar um conceito que fosse mais lato, do qual o dormir fizesse parte, mas que não fosse o único foco, não é? E daí que agora a ideia é crescer. Portanto, o Vitinho agora... vai buscar, tenho 20 temas estruturados, portanto, guionados para publicar em livro, estou a fazer o 4º, e a ideia agora é crescer, e tudo quanto esteja relacionado com o crescer de uma forma estruturada, incluindo o dormir, que é o segundo tema que foi feito, vai ser sempre o crescer, são sempre os temas ligados agora a esta série. Para quem nos está a acompanhar via Facebook, estamos a emitir em direto, e diz-nos o Pedro Ferreira, mesmo estando em Londres,
O Vitinho continua a fazer parte do imaginário da nossa filhota de 7 anos. Que graça. Mais uma prova em como o Vitinho... E é maravilhoso, o Vitinho não cresce, o Vitinho é uma eterna criança, apesar de, a certa altura, a marca das tais, Das papas, das sim. papas ter decidido que o Vitinho tinha que Depois já não foi crescer. papas, depois já foi os leites infantis, já foi os frutas, todos os produtos dessa empresa passaram a ter o Vitinho. E então havia um Vitinho com a idade certa para cada um deles, não é? Mas foi um período só experimental, O Vitinho, sabático. um sabático. O Vitinho nunca deixou de ser o Vitinho, continua sim. a ser o Vitinho. Aliás, para quem nos está a seguir via Facebook, está ali ao fundo o nosso personagem sorridente e que... Ele é que manda em mim aqui. E não me deixa ir para a cama. Tenho que ficar a trabalhar. manda os outros para a cama, mas... Exatamente, nós ficamos sempre de castigo a trabalhar. A verdade também é que há pouco falávamos da questão da proximidade, da relação, e o Vitinho também é inspirado no amigo, ou tem traços do amigo de uma personagem que para as nossas crianças e jovens, creio que não fazem a menor ideia de quem seja, mas para a geração, ou para quem tem agora 30 ou mais, sabe perfeitamente do Tom Sawyer, mais em concreto o amigo Huckleberry. Huckleberry Finn. Sim, seguramente. As minhas referências de infância, nomeadamente das histórias do Mark Twain, são incontornáveis. Eu não se dá conta, quando eu estou a fazer coisas, estou a ser influenciado pelos meus, digamos, referenciais de infância. Portanto, mesmo sem ter pensado no Huckleberry Finn, ele acabou por estar presente no temperamento deste Vitinho. Inevitável, porque ele é um bom menino, ele é uma consciência, ele não é como o Tom Sawyer, um rebelde, ele é uma consciência, e isso era aquilo que eu precisava para este personagem. Que no fundo acaba por educar verdadeiramente, porque o Vitinho, apesar daquela rebeldia que não quer ir para a cama, acaba por aceitar, acaba por fazer aquilo que os pais lhe pedem e que é efetivamente o melhor para eles. Aliás, finalmente ouvi alguém há pouco tempo na televisão a dizer que por vezes não temos que explicar tudo e há coisas que são assim porque têm que ser assim. E a seu tempo a criança tem que perceber porquê, mas não é o momento. E às vezes estamos todos muito preocupados com a questão da educação, com a questão dos valores que lhes passamos, mas a verdade é que a atenção, o afeto, a presença, as oportunidades, a experiência, acaba por ser posto para segundo plano, porque as crianças estão a ser educadas por máquinas, estão a ser educadas pela comunicação social, pela internet, pelo telemóvel, Pela televisão, não é? Que infelizmente nem sempre lhes passa aquilo que há de melhor, e não só, e aliás, sendo o José Maria, ou sendo a sua área a publicidade, o marketing, a comunicação, sabemos que efetivamente estamos a falar de atividades perigosas. Muito manipuladoras de uma maneira geral, ou que podem tornar-se perversas com muita facilidade. A passagem para o lado de lá da perversidade é muito fácil. No fundo, está mais nas consciências. No fundo, o marketing o que pretende é vender um produto, não é? É vender um produto, mas também gerar um comportamento. É isto que fazemos com o Vitinho no Boa Noite, não é? Agora, é fundamental ter uma percepção muito clara de que o que mais conta, digamos, a escala de valores que tem que estar presente é o miúdo que está, digamos, a ser alvo desta apresentação. Ou é o consumidor em relação àquele produto, não porque deva consumi-lo a todo o custo para tornar aquilo rentável, mas porque aquele produto supostamente lhe traz algum benefício. E era bom que ficássemos apenas por aqui. Muitas vezes, subliminarmente, na publicidade, se diz sem dizer, ou se cria uma expectativa sem construir sobre o produto que está a ser, às vezes, imaginada, não é? Correto. Há uma projeção de um determinado imaginário. E por vezes acabamos por roçar na mentira, não é? Acabamos por roçar a mentira. Roça, às vezes mente mesmo. Mente mesmo, não é? Mas com aparência de verdade. É aquela que não me parece, não se dá conta, ou pelo menos é indesmentível, não é? É terrível. Mas no caso dos comportamentos pedagógicos, onde também se pode mentir, é muito importante ter-se uma consciência, uma ética e uma
deliberação em relação àquilo que queremos para a criança, do bem da criança. E, portanto, apesar dele estar a ter um gesto de rebeldia, ele primeiro... É preciso canalizar isso, é preciso drenar isso, é preciso saber fazer acontecer a ida para a cama de uma forma pacífica e como algo prazenteiro e não como um castigo. Ir Claro. para a cama por castigo é a coisa pior que se pode fazer a uma criança. Claro, até porque vai criar nela, não sei se é um trauma, mas pelo menos uma ligação ao ir para a cama, uma aversão, Quer dizer, exatamente. não precisa de ser um trauma, mas uma aversão já gera reflexos e muda comportamentos e gera hábitos que são nefastos, não é? E na sua... Há miúdos hoje que ficam até às 2 da manhã a trabalhar no telemóvel sem os pais saberem, não é? Claro. A trabalhar. A trabalhar. A consultar o telemóvel. E isto acaba por se refletir no comportamento da nossa sociedade, aliás, transformando estes pequenitos é que conseguimos transformar. Eu creio que chega a uma certa idade e que nós já não conseguimos mudar facilmente, enfim, nem facilmente nem dificilmente, não conseguimos alterar os comportamentos, porque é-lhes incutido. Eu, por exemplo, quando, inícios dos anos 90, talvez, no meu imaginário de criança, era natural ver adultos a atirar papéis para o chão. Era natural, amassava-se. Aliás, uma das imagens que eu tenho é precisamente a gente a amassar o papel e atirar para o meio do chão. Pela janela do carro. Pela janela do carro. Hoje é curioso, porque dou comigo, por vezes, a pensar, bom, e agora vou pôr no ecoponto amarelo ou é no azul? Mas as crianças de 6, 7 anos já fazem isto com uma naturalidade, eles nem sequer se questionam, porque já nascem com este hábito, já lhes está a ficar no ADN. E quando vejo a questão do nosso planeta, quer dizer, o plástico, a problemática da poluição que depois vai interferir com a questão do aquecimento global, estamos preocupados muitas vezes com o adulto e na forma de consumir, que depois vai-se haver, e como dizia alguém, a questão dos sacos de plástico não diminuiu, o saco de plástico foi a aumentar os 3 cêntimos que temos que pagar cada vez que vamos às compras. Sim. Nós não nos habituámos, porque diz o povo, e eu acho que o povo, quando tem os seus provérbios, tem sempre um fundo de verdade. Sim. Que é burro velho não aprende línguas. E nós já estamos numa fase em que os sacos plásticos estão tão entranhados, não é? Sim. Mas estava na hora, às nossas crianças, de lhes passar verdadeiramente esse valor, e se bem que também é verdade, quão difícil é passarmos uma ideia de algo que nós mesmos não fazemos. Sim. É um grande desafio. O Vitinho pode ajudar. E as crianças fiscalizam profundamente o comportamento dos adultos quando isso não corresponde aos valores que eles próprios já adotaram. Mas é verdade que há culturas de geração, não é? Nós tivemos uma cultura de geração que é bem distinta daquela que existe hoje. E por essa razão é que nós não podemos privar as crianças de saber lidar com o telemóvel, de saber lidar com os tablets, etc., porque isso faz parte do culto de geração. Se a gente lhes tirar isso, eles deixam de integrar a sua própria geração e o seu próprio tempo, não é? Agora, é preciso não retirar do contexto que é fundamental, ligado à justiça, à ética, a todo um estar político do qual a sobrevivência do mundo pode depender, não é? E, portanto, é muito importante não deixar as crianças ficarem agarradas a uma tecnologia que pode torná-la autista e completamente alheia a tudo o que se passa à sua volta. Uma das preocupações do Vitinho é conseguir conciliar estas coisas. A luta contra este autismo de comportamento é, para mim, quase uma obsessão. E é por isso que o Vitinho passa-se a esta imagem de descalço, de andar por aí. Eu vejo o Vitinho a mexer na terra, cheio de lama, depois de forma mágica fica novamente limpo. E vejo às vezes os pais estão preocupados com a terra e com a sujidade. Quer dizer, os pais ficam... Eu participo numa estrutura de voluntariado onde acolhemos e recebemos crianças e vejo a alegria com que eles brincam, trepam às árvores, jogam com cordas, apesar de algumas limitações que já se nota que têm algumas limitações, mas apesar disso... viver, sentir ali nos poros a natureza. O Vitinho é isso, portanto o Vitinho é tão atual que, aliás, eu estou tentado a pedir, vamos fazer uma petição, pedir ao Vitinho para voltar e educar
novamente esta nova exceção, ou melhor, já percebemos que temos que ir para a cama e até aceitamos, agora temos que perceber muito mais. O Vitinho pode contribuir muito, não é? Pode. Há bocado tocaste no ponto. O andar descalço, embora eu tenha uma adoração desde miúdo com o andar descalço, até porque nasci em África e há todo um estar que de facto tem a ver com o clima, com a temperatura e se calhar até com outra dimensão de coisas mais que tem a ver com o tipo de cultura local. Mas, muito importante que as crianças aprendam depressa, muito depressa, é que a maior universidade é a natureza. E o estar descalço é o de facto incentivar as crianças a retomarem um contacto que se está a perder com o chão verdadeiro. É o chão terra, é o ter o cheiro do verde, portanto, e o perceber que tudo o que se tem que aprender está à nossa frente na natureza, não está só naquilo que se aprende virtualmente através da internet. E nós aqui em Mafra, felizmente que temos essas oportunidades, porque temos muito espaço verde, temos as praias, a famosa tapada, o jardim, o parque desportivo, enfim, eu creio que há um excelente trabalho de oferta. Pronto, os pais têm muitas soluções, pronto, para quem nos está a ouvir de Mafra e não conhece algum destes pontos, tem, ou, em nome dos seus filhos, pelo menos, que os conhecer, e para quem nos está a ouvir fora de Mafra, Lisboa e arredores, tragam cá os vossos filhos, porque de facto até o próprio há ali um espaço muito interessante no Sobreiro, o espaço do José Franco, onde se pode visitar a escola antiga, Sim. A aldeia Saloia, que também cheio de mística, porque é água a cair, as crianças podem tocar, podem mexer, podem ver, podem cheirar, e efetivamente é uma preocupação também pessoal, que é ver estas novas gerações a crescer no imediato, a crescer no fútil, a crescer no vazio, e às vezes eu até me questiono se não sou eu que estou a ficar velho, a achar que no meu tempo é que era. Eu sempre me ri desta expressão, mas começo a sentir. Agora, será que isto é um síndrome que nos dá a todos a partir dos 30? Ou é mesmo, agora é que é? Agora é que já não há. A geração de 86 é a última grande geração, e agora os restantes, 87 e 88 vão-me crucificar, mas eu creio que a geração de 86 conseguiu afinar. É engraçado que nós não somos da mesma geração, mas existiram fatores alvos, missões muito fortes. A minha geração, em determinada altura, foi o nuclear. Tudo contra a iminência de uma guerra nuclear foi o espectro do meu crescimento. E marcou muito, fez muito a minha geração de vida. Mas às vezes, e era isto que eu queria acrescentar àquilo que estás a dizer, às vezes esta proximidade que tivemos com a natureza no passado, é que nos construía os anticorpos e que nos fazia nem sequer precisar de vacinas, não é? Não foi suficientemente impactante para nós percebermos que a natureza é aquilo que devíamos preservar, porque essa mensagem não ficou, apesar de tudo. E ainda por cima ouvimos dizer que isso vai acontecer daqui a 100 anos. Só que o que era suposto acontecer daqui a 100 anos está a acontecer agora iminente. Ao fim de 10, não é? Exatamente. Já agora eu queria aproveitar... Portanto, aliás, eu disse há pouco, a natureza é a universidade, é esse o conceito de um dos livros, exatamente. Aí está, o Vitinho. Isto é um outro tema que é sobre os acidentes dentro de casa. Lá em casa, que estão sempre a acontecer, ou é isto ou é aquilo, e que não é. A gente nem adivinha os que faz parte. Aliás, a geração de hoje, incrível, a geração de hoje não parte cabeças, não parte braços nem pernas. O que pode parecer que é uma geração muito segura, mas não. A mim o que me parece é que é uma geração muito atrofiada, porque obviamente que não parte cabeças, porque não sobem às árvores, não brincam com paus, não sabem saltar à corda. Acho que a única forma de se partir a cabeça é quando um se passa e atira com o telemóvel à cabeça do outro. Deve ser o único. Bom, mas são 11h50 e confesso, perdi-me no tempo. Aliás, a conversa está a ser deliciosa, mas ainda vão a tempo. Temos a nossa linha telefónica para a qual podem participar, além de nos acompanhar no Facebook em direto. Temos a linha telefónica que é o 261-817-206. Podem nos ligar, podem cumprimentar, dar-nos uma palavra amiga, partilhar uma experiência. Enfim, temos ainda 9 minutos de partilha. 261-817-206. José, nesta reta final,
já sabemos que o Vitinho começa a mandar-nos para a cama 86, creio, é isso? Sim, o Boa Noite foi Aliás, 86. eu bem dizia que 86 foi o ano. O ano. Depois temos no segundo vídeo o momento em que a almofada surge como uma grande novidade e no terceiro vídeo, o que é que contamos com o terceiro vídeo? O terceiro vídeo foi, para mim, o melhor de todos. Então se foi o melhor de todos. Ok, então se foi o melhor de todos, temos que o passar aqui, vamos pô-lo no ar. Sim, foi um filme todo estruturado. É a Janinha de Mel e Castro. E ele a dizer, já? É. Para rir, correr, saltar, brincar, viver. A gargalhada. Que é a mesma do A primeiro. mesma do primeiro. Que é do filho do João Mendes Martins, que era o diretor-geral da empresa e que também era o autor da letra. As letras, as músicas são belíssimas, a orquestração é fabulosa. Aliás, o mestre José Calvário não fazia por menos. Ia buscar as orquestras, tipo a Orquestra Filarmónica de Londres, ou ia buscar gente da orquestra da Peste e fazia uma composição. Tudo composições e arranjos fabulosos. De facto, a magia pode-se dizer que começa no olhar, passa pelo sorriso, atravessa as músicas e está nas gerações. Gerações que têm tanta importância. Hoje, eu volto a referir, hoje, aqueles que têm 30, a geração de 86 e afins. E reconhece-se no encantamento essa magia. Exato. As pessoas, sem saber, de repente estão com os pés no ar, não se apercebem que levantaram do chão. Acho fantástico porque estamos há 2 meses a emitir o nosso programa e já percebi que cada vez que passamos uma música do Vitinho, contamos com comentários, recebo mensagens, o meu telefone não tem parado, só não se percebem porque está no silêncio. Cada música que passa parece que é um levantar, um desvendar de qualquer coisa. É o Vitinho. Que giro que... eu quando tive todo este percurso para mim era um percurso de trabalho e de trabalho de equipa e de noites sem dormir, etc. Não tinha a menor expectativa de que isso um dia seria uma história para contar ou seria uma memória existencial, uma memória de vida, não é? Que a verdade é que houve dedicação na altura, houve entrega, e aquilo que eu digo sempre às pessoas, que está na base de alguma coisa prevalecer no tempo, é exatamente ser-se honesto e dedicado com aquilo que se está a fazer. Depois daí vem o resultado, vem o encantamento. E não ao contrário, que é começar a fazer-se um trabalho porque se quer ficar com o encantamento não se fabrica, ele brota de uma atitude, não se fabrica. E são os outros que reconhecem, não somos nós que temos que reconhecer o nosso trabalho. Embora eu tenho alunos também, eu diga que tu reconheces que este trabalho está a seguir um determinado bom caminho quando sentes o meu euforia interior. Epá, é isto. E portanto é sempre emocional o feedback que temos de que alguma coisa está a ser descoberta e está a correr bem. José Maria Pimentel, pode-se dizer assim, o pai do Vitinho. Sim, é como me chamam sempre, o pai do Vitinho. Onde é que podemos ouvir está para breve, algum lançamento? Quer dizer, sabemos que temos o lançamento da almofada, não é? Mas onde é que podemos acompanhar o seu trabalho? Bom, eu tenho... Ou o teu, quando tínhamos combinado, finalmente, a ver se conseguimos. Ora bem, vou reformular a pergunta. Mas é sempre difícil. Onde é que podemos encontrar o teu trabalho? É a tal diferença de gerações e a tal cultura do trato. Mas é assim, eu tenho a página do Clube Vitinho no Facebook, tenho a página do Clube Vitinho que estou a construir agora com a ajuda excelente do Pedro Ferreira no YouTube e mais virá por aí. Porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Tenho mais projetos que aqueles que teria tempo numa vida para fazer, mas todas as novidades podem ser seguidas por aí, pelo menos pelo Clube Vitinho no Facebook ou
do YouTube. Tudo o resto há de ser passado na televisão. Estes 20 livros da coleção das histórias infantis vão surgindo. Vai sair o quarto agora, algures em setembro, outubro, não sei, ou novembro, na altura antes do Natal. E são 20 que estão previstos, portanto, Fantástico. à partida, vamos divulgando através destes meios, ou através da televisão, ou de todas as maneiras possíveis, vamos divulgando cada livro que for saindo, não é? Vai devagarinho. Porquê? Porque trabalho com a mão esquerda e eu só tenho uma mão esquerda, não é? De maneira que a coisa vai ao ritmo que eu consigo. Ora, este é o nosso programa das quintas-feiras, A Magia da Vida. O meu nome é Nuno André, hoje o meu convidado especial foi José Maria Pimentel. Tivemos também o Vitinho a dizer-nos que continua vivo e bem vivo. Já sabe, pode-nos acompanhar todas as quintas-feiras entre as 11 e o meio-dia. A sua participação aí desse lado é indispensável e pode também, como é o caso de hoje, acompanhar-nos em direto através do Facebook. Um beijinho especial para a Susana, a Alexandre e um abraço ao Pedro, que nos vê a partir de Londres, e a tantos outros que nos acompanham e que não fazemos ideia dos seus nomes, mas estou certo que lá em casa as pessoas estremeceram quando ouviram as músicas do Vitinho. Estou certo que logo à noite as visualizações do YouTube vão disparar, porque muita gente vai mostrar ao filho. Façam esse favor. Aliás, acho que é um bem que fazem à humanidade. É recordar o Vitinho, porque se calhar mais do que dar as boas noites aos vossos filhos, mais do que estarmos a recordar, se calhar estamos a lembrar de muitas coisas da nossa infância que às vezes fugimos e que nos marcaram tanto, porque o mais pequenino gesto acaba por nos marcar. E este gesto que em 10 minutos saiu daquele lápis e que se chama Vitinho, em 10 minutos, foi um gesto grandioso. Obrigado. Obrigado por ter vindo à RCM a este momento. Eu é que agradeço. Eu fico sempre encantado quando tenho estas oportunidades, mas vou também inspiradíssimo para continuar a dar a esta manivela. Ok. Não é? Bom, e então, a pedido de muitos, antes de encerrarmos a nossa emissão, ou pelo menos a emissão do nosso programa, até porque depois espero que fique aí desse lado para as notícias do meio-dia, deixo-vos então com a música do Vitinho. Portanto, vá lá, tem 10 segundos para chamar o amigo, a amiga, a vizinha, o filho, o neto, venham todos ouvir a música do Vitinho que está hoje na RCM. José, um grande abraço, vamos continuar a falar-nos, para si que está desse lado, espero por si na nossa próxima quinta-feira e tenha então um resto de uma boa semana, se Deus quiser. Um abraço, Nuno. Está na boa